Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, chegando por aqui com mais um programa EBD em Família, uma família para instruir a sua igreja, aqui Assembleia de Deus em Rolim de Moura, especificamente somos da Congregação Éfeso, família Éfeso, chegando de trás da tua telinha aí, na frente da tua telinha, melhor dizendo, para aí, juntamente conosco, meditar na terceira lição desse último trimestre. Será ministrada, querendo Deus, aí em nossos templos, dia 16 de outubro de 2022. O tema é as abominações do templo. Antes de adentrar aqui, propriamente na lição, quero dizer e dar aqui uma programação da nossa igreja, que nós estaremos na Olavo Bilac 0327, Cidade Alta 1, dentro desse período até o dia 28, com um propósito forte de oração, forte no sentido de muito volume. Estaremos orando das 5 às 6 da manhã e das 10 à meia-noite, das 22 às 0 horas. Você que é aqui de Rolim de Moura e desejar, nós estaremos intercedendo pela nossa nação para que o Senhor possa dar aí direcionamento dentro desse pleito que temos aí, principalmente o presidencial, porque nós sabemos que não está fácil e nós entendemos também que existe aí uma batalha no mundo espiritual, tá bom? Se você quiser se unir a nós, vamos lá para o templo da família Éfeso e vamos buscar o Senhor. Queridos, a presente lição de hoje tem objetivos específicos. O primeiro ponto, nós aí iremos expor a visão do capítulo 8 do livro de Ezequiel. O segundo tópico, destacar as imagens de ciúmes, o culto aos animais e répteis e os 70 anciões. E o terceiro tópico da nossa lição, tratar a respeito do ritual de Tamuz e dos adoradores do sol. Lição extremamente importante, porque vai aí nos identificar que problemas individuais de pessoas que têm uma responsabilidade espiritual diante de Deus, eles podem levar a problemas e complicações coletivas. Então nós precisamos cuidar, principalmente aqueles que têm aí uma influência diante de um povo, diante de uma família, diante de uma igreja. Então a nossa postura, aquilo que nós cremos e como praticamos aquilo que cremos, ele vai também trazer complicações para todo o grupo a qual você tem influência. Então é muito importante a lição de hoje. E já vamos entrar no primeiro tópico. Hoje estamos aqui com o professor Fábio Júnior, evangelista João von Rondon, e o professor Fábio Júnior já vai comentar esse primeiro tópico todinho ele, sobre a visão. Fábio Júnior com toda a liberdade. Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, pastor Alexandre, João von Rondon, evangelista conosco aqui. Espero que todos estejam bem, que Deus possa nos abençoar uma vez mais, abrir o nosso entendimento para compreender as suas verdades. Hoje, conforme o pastor já muito bem apontou, vamos falar sobre mais uma preciosidade nessa lição, que trata a respeito das abominações do templo. Um trecho que está a partir do capítulo 8 de Ezequiel e que certamente nós seremos edificados, temos grandes lições para a nossa vida. Propriamente sobre o primeiro tópico, que trata sobre a visão. Nós vamos extrair aqui alguns conhecimentos, algumas informações acerca desta visão para que nos tópicos seguintes possamos adentrar no conteúdo propriamente dito desta visão e das lições que nós podemos tirar para a nossa vida a partir desse riquíssimo estudo. Esta se trata da segunda visão. É óbvio que nós já tivemos uma outra, mas a outra já estava inserida ainda naquela do capítulo 1, a partir do versículo 1 do livro de Ezequiel, mas de forma genérica e geral, esta se trata da segunda visão que Ezequiel teve. Como nós já conversamos anteriormente, aqui não é a palavra do Senhor, a palavra que veio para Ezequiel, mas
uma visão. Deus também tem essa forma profética de fazer com que os seus profetas levem a sua palavra e a sua vontade para aqueles que lhe interessam. E aqui nós estamos diante de uma visão na qual o profeta teve de Deus enquanto se encontrava em sua casa, e a saber, a sua casa estava na Babilônia, o local onde ele residia na Babilônia, na condição de escravo. Então ele recebe esta visão do Senhor acerca da profanação do templo e, por que não dizer também, acerca da profanação da cidade santa, que é justamente esta profanação, justamente essa situação de idolatria do povo de Israel, que foi a grande motivadora para que o povo se encontrasse na situação em que estava. O povo de Deus estavam no cativeiro, e esse cativeiro era também em decorrência da profanação, da idolatria deste povo que foi escolhido para adorar o único e verdadeiro Deus, mas por não ter feito isso em conformidade com a palavra do Senhor, acabou sendo levado para o cativeiro. Esta visão, conforme o comentador coloca aqui inicialmente, ela foi proferida, 14 meses depois da primeira, aquela que nós vemos a visão da glória do Senhor. A partir do capítulo 1 nós tivemos a oportunidade já de estudar isso na lição anterior. Então, aproximadamente 14 meses depois da primeira visão, é que Ezequiel agora ele recebe do Senhor esta visão, como já comentamos aqui, estando na sua casa, sentado na sua casa, que ficava às proximidades do rio Quebar, na Babilônia. Foi no sexto ano, no mês sexto, então ele recebeu esta visão do Senhor, e esta visão ela diz respeito às situações que estavam acontecendo lá em Jerusalém e no local da adoração. É curioso pensar que tudo que Ezequiel viu neste momento aqui, as situações que deixou ele perplexo, situações que deixou ele até, podemos dizer assim, duvidoso do que estava acontecendo, ele viu justamente no momento em que ele já estava no cativeiro e o templo ainda existia, e Israel já estava sofrendo, o povo de Deus já estava sofrendo as duras penas, aqueles que ficaram em Jerusalém, aqueles que ficaram no território de Israel, já estavam sofrendo as duras penas de um povo que era escravizado. Mesmo aqueles que ficaram, eles continuaram em uma situação de idolatria. E nós vemos que o interesse de Deus nunca foi que o povo, uma vez levado para o cativeiro, continuasse na idolatria. Então Deus revela para o seu profeta, o profeta Ezequiel, a situação pela qual eles tinham ido e esclarece para ele, para que ele possa transmitir essa mensagem para os demais, que era necessário sair daquela situação. Eles estavam naquela situação, não era meramente por conta de uma maldade do povo vizinho, dos babilônicos, mas eles estavam nessa situação justamente por conta das suas maldades perante o Deus Todo-Poderoso. O comentador coloca que essa visão é uma visão preterista. Pretérito nós sabemos que está relacionado a passado, Pretérito tem o mesmo sentido de passado. Então é uma visão que diz respeito à situação do povo de Israel e uma visão direcionada exclusivamente para esse povo naquele primeiro momento, Mas também uma visão futurista, tem um certo futurismo aí. A Bíblia diz que todas as coisas que foram escritas também foram escritas para o nosso ensino, para a nossa edificação, para que nós possamos compreender a vontade de Deus. Então nós podemos tirar daqui também ricas lições para as nossas vidas. Então aqui de forma introdutória, se o povo de Israel estava na situação que estava por conta da blasfêmia contra o Senhor, da idolatria contra o Senhor, isto é um ensino que persiste até os dias de hoje. Eu e você, enquanto cristãos, por mais que não vivemos naquela época, por mais que no primeiro momento esta mensagem não tenha sido direcionada para nós em primeiro momento, esta mensagem, o sofrimento que o povo de Israel passou por conta de sua idolatria, deve também servir para o nosso ensino, para a nossa edificação, para que nós também nos afastemos dessas mesmas práticas. Porque não tem uma imagem de escultura pendurada na sala na nossa sala, no nosso quarto ou em algum lugar semelhante, que nós estamos livres da idolatria. Modernamente, muitas outras formas de idolatria se colocam diante do povo de Deus e cabe a nós identificar, pedir ao Senhor, conforme o Senhor deu a Ezequiel,
nos dê visão, nos dê entendimento para identificar aquilo que, de certa forma, estamos colocando no lugar do nosso Deus, e aí a gente afastar isso, para que não venhamos incorrer nas duras penas consequentes da idolatria. E nós vamos ver isso pormenorizado nos próximos tópicos. As visões, o segundo subtópico fala sobre as visões das abominações do templo. O comentador coloca aqui: as visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação. Então Ezequiel estava sentado com os anciões, a gente vê a partir do versículo 1 do capítulo 8, ele estava sentado com os anciões, numa conversa, não sabemos o teor exato dessa conversa, mas Deus toma ele em visão, leva ele para a cidade santa, para o templo, e mostra o que estava acontecendo naquele momento. Nós entendemos a partir dessa visão que o templo naquele momento ainda não havia sido destruído, mas isso aconteceria, e o desenrolar do livro de Ezequiel nos informa essa situação. Então Deus mostra para ele o que está acontecendo naquele momento, ou seja, o povo já tinha ido cativo, e em vez daqueles que estavam lá, estavam no templo, estavam na Terra Santa, buscarem a Deus e se arrepender de seus pecados, não, eles estavam buscando outros deuses, como se o Deus de Israel não fosse suficiente, e o motivo, a razão da tragédia deles fosse o Deus de Israel e não as suas próprias misérias e não a sua própria idolatria. O ser humano continua o mesmo, o ser humano tem essa tendência. Por vezes nós passamos por situações, o ser humano passa por situações, às vezes você está passando por alguma situação, e nós temos uma tendência de muito olhar para situações exteriores e culpar situações que estão fora de nós. Nunca somos nós. E aí procuramos buscar em outras fontes a resolução do nosso problema. Mas Deus nos mostra a partir de Ezequiel que o que o povo deveria fazer era olhar para si de como estavam praticando abominações diante de Deus e se abster dessas mesmas abominações. E por fim, o subtópico de número 3 nos traz algumas diretrizes para entender esta profecia. E nesse ponto nós podemos dizer aqui que Ezequiel não esteve fisicamente, ele não saiu ali da sua casa e foi levado fisicamente até o templo, não. Ele foi levado em espírito, e aí Deus fez com que ele compreendesse a dinâmica da adoração a outros deuses que estava ocorrendo no lugar que foi construído e separado para a adoração do único e verdadeiro Deus, o Deus Jeová. E feitas essas considerações, nós vamos entrar no subtópico de número 2 logo mais e vamos aprofundar um pouco mais esses conhecimentos querendo Deus. Fique por aí. Muito bem, um ponto extremamente importante, a visão das abominações, daquilo que pontualmente estava acontecendo, e diante da visão que Deus mostra a um homem, e a partir dessa visão, ele como um atalaia de Deus, orientando e dando o sinal de alerta para o povo. E dentro desse tópico aqui eu quero destacar que é muito importante, a partir do momento da alerta sobre a visão que Deus tem dado e deixado revelado, do que sempre acontece com o seu povo, se destoar da vontade do Senhor, nós termos sensibilidade para perceber o que está desagradando a Deus em nossa vida. Com certeza, o Espírito Santo ministra aos nossos corações aquilo que está fora da vontade de Deus. Então, como o Fábio falou, tem muitas coisas hoje, na modernidade, que se configura em algo que está colocando no lugar que só pertence a Deus, e aí se configura uma idolatria, atribuir aquilo que só a Deus deva ser atribuído. Isso é fora do propósito de Deus, e Deus sempre alertando. Vamos aí para um rápido intervalo e já voltamos. Fique conosco e vai compartilhando com alguém aí.